Nesta aula de fisiologia respiratória, nós vamos entender o controle da ventilação. Dessa forma, nós vamos buscar relacionar, então, a inervação da caixa torácica com o processo de controle da ventilação, entender, então, de que forma que nós temos a inervação dessa caixa, dessa musculatura, quais são os parâmetros homeostáticos a serem mantidos, como, por exemplo, a pressão parcial de CO2, a pressão parcial de O2 e também o pH. Além disso, quais são os componentes dessas alças de retroalimentação que compõem, então, os mecanismos de controle ventilatório? Dentro dessas alças, quais são as aferências sensoriais e as eferências motoras? Relembrem, então, que cada ciclo ventilatório é formado por 2 períodos. Esse, então, o processo de inspiração, que demora em média 2 segundos, e a expiração, em média 3 segundos. Isso em um ciclo ventilatório basal. E dentro disso, então, nós temos cerca de 12 a 18 ciclos por minuto em uma condição basal. Relacionando também que nós precisamos que a musculatura da caixa torácica seja estimulada, o processo, então, de estimulação dessa musculatura para que ocorra a inspiração dos músculos inspiratórios, dentre eles o diafragma e os intercostais externos. E no processo de relaxamento dessa musculatura e retração do tecido pulmonar, nós temos o evento de expiração. Além disso, durante a expiração forçada, nós podemos ter, então, o auxílio da musculatura acessória, que conta, então, com, por exemplo, a musculatura dos intercostais internos, que conta também com o reto abdominal, entre outros músculos. E durante a ventilação, nós temos, então, a renovação parcial do ar que está contido nos nossos pulmões. Então, nós entendemos o que é a ventilação pulmonar e o que é a ventilação alveolar. Para entender, então, o controle ventilatório, nós precisamos, inicialmente, então, para que a gente possa entender como ocorre o controle da ventilação, nós precisamos separar, entender separadamente. Nesse primeiro momento, nós precisamos, então, entender as diferenças do controle da musculatura da caixa torácica e do controle do parênquima pulmonar, do tecido pulmonar. Vejam que a inervação a partir do sistema nervoso central da caixa torácica é diferente da inervação do parênquima pulmonar. Percebam que os pulmões, o tecido de modo geral, ele recebe informações do sistema nervoso autonômico, então parasimpático e simpático, que coordenam, como nós já sabemos, a musculatura lisa, as secreções das glândulas. Então, esse controle visceral é realizado pelo sistema nervoso autônomo. Nessa aula em específico, nós estamos trabalhando o controle motor somático, então o controle do músculo estriado esquelético. Então, percebam que motoneurônios se projetam da região da medula espinal para o tecido muscular esquelético que forma a caixa torácica. Esses músculos, então, aqueles músculos que nós já trabalhamos, intercostais internos, intercostais externos, diafragma, reto abdominal, entre os outros. Então, nessa aula é importante que vocês entendam que nós vamos trabalhar o controle respiratório, o controle da ventilação, a partir do estímulo desses motoneurônios, coordenando, então, a contração e o relaxamento dessa musculatura, e dessa forma alterando a ventilação pulmonar. Então, vejam que o controle motor somático, dessa musculatura esquelética, tanto do diafragma quanto dos intercostais, são realizados pelo nervo frênico. Então, o nervo frênico, ele se projeta bilateralmente, então, dos dois lados da medula espinal, se projeta para o diafragma. Percebam que o nervo frênico, ele sai da C3 a C5, então, da região cervical. Além disso, nós temos os nervos intercostais, que se projetam, então, da porção mais medial da medula espinal para o sistema pulmonar. Então, regulando, coordenando o processo de contração dos músculos intercostais. Quando esses motoneurônios são estimulados, então aumenta a frequência de potenciais de ação, a liberação da acetilcolina, estimulando a contração dessa musculatura. Quem estimula esses motoneurônios, então, coordenando o processo de inspiração e expiração, são núcleos
que estão localizados na região do tronco encefálico. Então, esses núcleos são responsáveis pelo controle involuntário do processo de ventilação. Então, esses neurônios projetam seus axônios até a região da medula espinal, estimulando esses motoneurônios e, então, o processo de contração dessa musculatura. Além desses núcleos involuntários que estão localizados no tronco encefálico, nós temos a capacidade de coordenar, então, o processo ventilatório de maneira voluntária. De que maneira que isso acontece? Tratos descendem, então, da região do córtex encefálico para a região da medula, coordenando, estimulando, então, esses motoneurônios para que eles possam estimular a contração da musculatura. Ou ainda, num momento em que nós queremos pausar o processo de ventilação, nós temos estímulos inibitórios, reduzindo a atividade dos motoneurônios e, então, o relaxamento dessa musculatura. Então, o processo ventilatório é um processo rítmico e involuntário, coordenado principalmente por esses núcleos que estão localizados na região do tronco encefálico, especialmente na região do bulbo e na ponte. Involuntário porque ocorre de maneira que nós não precisamos estar pensando para executar, o processo de inspiração e de expiração. Claro que existem, então, tratos descendentes da região do córtex que podem coordenar voluntariamente, o processo de inspiração e expiração. Porém, de modo geral, o principal mecanismo que coordena são esses núcleos que estão localizados no tronco encefálico de maneira involuntária. Então, mesmo que, por exemplo, a gente tente segurar a inspiração, não queira respirar, nesse momento, nós temos o controle involuntário se sobrepondo ao voluntário. Nós não conseguimos ficar por muito tempo sem ventilar, Então, demonstrando que esse processo involuntário, que esses núcleos coordenam principalmente esse processo, tá? Então, a ventilação alveolar, ela é determinada pela frequência e pela duração dos períodos de atividade dos centros respiratórios do bulbo. Isso significa, gente, que quando nós temos a necessidade de alterar a ventilação alveolar, aumentar ou reduzir a ventilação alveolar, esses núcleos bulbares, eles irão aumentar o estímulo para a contração, da musculatura da caixa torácica, ou reduzir os estímulos para a contração da caixa torácica, auxiliando, então, mantendo a frequência e a duração necessárias para que a ventilação alveolar seja ajustada de acordo com as necessidades do organismo. Quais as necessidades seriam essas? Então, vejam que o sistema nervoso ele vai ajustar essa ventilação para manter alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros? A pressão parcial de O2 no sangue arterial, em mais ou menos 100 milímetros de mercúrio, a pressão parcial de CO2 em mais ou menos 40 milímetros de mercúrio. Isso garante que o pH do sangue arterial se mantenha em 7,4. Então, a ventilação, tanto a sua frequência quanto a duração, vai ser ajustada para manter esses parâmetros nesses valores, então, especificamente. E de que maneira que o sistema nervoso central, essas regiões do tronco encefálico, entendem que precisam aumentar ou reduzir a ventilação alveolar? Nós temos, então, as informações sensoriais a partir de nervos aferentes, levando essa informação para a região do tronco encefálico. Então, nós temos quimiorreceptores sensíveis ao O2, quimiorreceptores sensíveis ao CO2 e a variação de pH localizados perifericamente. Além disso, nós temos quimiorreceptores na região do sistema nervoso central, que também se comunicam com a região do tronco encefálico. Além disso, outros receptores, como por exemplo, receptores de estiramento, que informam o grau de insuflação do tecido pulmonar para a região do tronco encefálico. Então, todas essas informações sensoriais informam a região do bulbo, desses parâmetros, e a partir daí há uma tomada de decisão se é necessário aumentar a ventilação ou se é necessário reduzir a ventilação para manter esses parâmetros dentro dessas faixas de valores ideais. Então, nessa figura, nós podemos ver quais são os componentes desse mecanismo de feedback que coordena o processo de inspiração e expiração para manter
as concentrações parciais de CO2, de O2 e também do pH. Vejam que nós temos as aferências sensoriais. Essas aferências estão distribuídas pela caixa torácica, assim como pelo tecido pulmonar. Vejam então que os quimiorreceptores estão localizados no arco da aorta e na região da bifurcação da carótida. Levam essa informação das pressões de O2 e CO2 para o sistema nervoso central, chegando na região do núcleo do trato solitário. Esse núcleo está localizado no bulbo. Além disso, nós temos receptores de estiramento, que estão distribuídos pelo parênquima pulmonar e informam, então, o sistema nervoso central, na mesma região do bulbo, no núcleo do trato solitário, sobre o grau de estiramento desse tecido pulmonar. Além disso, existem os receptores para estímulos nocivos, então os nociceptores, que também estão distribuídos ao longo da caixa torácica e do tecido pulmonar e que informam, então, também a região do bulbo sobre os estímulos nocivos. Na região do tronco encefálico, nós temos grupos de neurônios que estão localizados na ponte. Então, por exemplo, esse grupo GRP são o grupo respiratório pneumotáxico. Além disso, na região do bulbo, nós temos o grupo respiratório dorsal e o grupo respiratório ventral. Percebam que cada um desses grupos apresentam funções diferenciadas. Por exemplo, o grupo respiratório dorsal vai coordenar especialmente os músculos da inspiração, por exemplo, o diafragma e os intercostais externos. Nós temos, então, o grupo respiratório ventral coordenando especialmente o processo de expiração forçada e alguns músculos inspiratórios, como a musculatura da porção superior do trato respiratório, como, por exemplo, faringe e laringe. Nós vamos abordar, então, isso com mais detalhe no decorrer da aula. São esses grupos respiratório dorsal e ventral que irão estimular, então, os motoneurônios que estão localizados na região da medula espinal e esses motoneurônios irão, então, por consequência, estimular a contração da musculatura da caixa torácica específica. Então, falando um pouquinho sobre as aferências sensoriais periféricas, falando mais sobre os quimiorreceptores periféricos, os quimiorreceptores periféricos, eles são células especializadas em perceber a variação da pressão parcial de CO2, pressão de O2 e também do pH do sangue arterial. Por isso estão localizados no arco da aorta e na região da bifurcação do seio carotídeo. Dessa forma, esses quimiorreceptores, quando estimulados, em um momento em que há aumento do CO2, em que há redução do O2 ou, por exemplo, variação do pH, esses quimiorreceptores liberam substâncias químicas que estimulam, então, o nervo vago. Vejam que os quimiorreceptores localizados no arco da aorta informam a região do bulbo através do nervo vago, e os quimiorreceptores que estão localizados no seio carotídeo informam o bulbo através do nervo glossofaríngeo. Então, esses quimiorreceptores, quando estimulados, liberam substâncias químicas que estimulam esses nervos aferentes, vago e glossofaríngeo, aumentando a frequência de disparo que alcança a região do bulbo, especificamente no núcleo do trato solitário, onde essa informação vai ser integrada e vai ser distribuída, então, para o grupo respiratório dorsal e o grupo respiratório ventral. Então, aqui demonstrando que essas células, que nós chamamos, então, células do glômus, que são os nossos quimiorreceptores. Essas células periféricas, então, os quimiorreceptores periféricos, embora eles percebam a variação desses três parâmetros, o principal, maior sensibilidade é a variação do O2. Então, quando nós temos redução do O2, uma condição de hipóxia, essas células rapidamente respondem. Então, vejam que a redução do O2 causa uma despolarização na membrana em função de que canais de potássio são fechados na membrana dessas células. Isso gera uma despolarização, abrindo canais de cálcio, voltagem dependentes, e isso promove, então, a exocitose de substâncias químicas que estimulam, então, o nervo vago e o glossofaríngeo, levando essa informação da região, então, periférica, dos vasos,
para a região do tronco encefálico, sendo integrado na região do bulbo, como nós vimos. E o que ocorre nesse momento? Então, imagine uma situação em que há uma redução de O2 nos nossos tecidos, há um estímulo maior do nervo vago e do glossofaríngeo. Nesse momento, o grupo respiratório dorsal, assim como o grupo respiratório ventral, são estimulados para aumentar a ventilação alveolar. Então, nesse momento, nós temos aumento da ventilação alveolar para que a oxigenação seja suficiente, seja reestabelecida. E os quimiorreceptores centrais estão localizados na região especialmente do bulbo. Então, esses quimiorreceptores centrais, eles são sensíveis à variação do pH, especialmente. Então, sensíveis ao aumento dos prótons. Lembrem que quanto mais prótons nós temos distribuído, pela corrente sanguínea, menor será o pH. Então, o pH se torna cada vez mais ácido. Sempre que há o aumento do CO2 plasmático, então o aumento da pressão parcial de CO2 no plasma, isso aumenta, a produção de H+. Lembrem que o CO2, quando ele se combina com a água, nós temos a formação do ácido carbônico, e então a dissociação em H+, e bicarbonato. Por isso, da acidificação do sangue. Então, quando nós temos o aumento do CO2 na corrente sanguínea, esse CO2 ele vai se difundir pela barreira hematoencefálica, alcançando, então, os tecidos no sistema nervoso central, essa região, por exemplo, do bulbo. Lá no bulbo, nós temos, então, a conversão do CO2 em H+. Esse H+, irá estimular diretamente os quimiorreceptores. Então, vejam, não é a acidificação direta, do sangue periférico que vai estimular os quimiorreceptores, porque o H+, ele não consegue passar pela barreira hematoencefálica. Então, quem passa pela barreira hematoencefálica? O CO2. Quando alcança o tecido nervoso, na região do bulbo, esse CO2 se combina, então, com a água, gerando H+ e bicarbonato. Quanto mais CO2 nós temos na corrente sanguínea, maior vai ser a produção do H+ lá na região do bulbo, estimulando, então, os quimiorreceptores centrais. Esses quimiorreceptores centrais, assim como os periféricos, também irão estimular, então, o grupo respiratório dorsal e ventral, aumentando a ventilação. Então, vejam, quanto maior a pressão parcial de CO2, maior vai ser a produção de H+, reduzindo, então, o pH, tornando mais ácido, estimulando os quimiorreceptores centrais, que favorece o aumento da ventilação. Quando nós temos o aumento da ventilação, lembrem que nós temos, então, a redução do CO2, esse CO2 vai ser lançado para fora do sistema pulmonar, as trocas gasosas possibilitam isso com o aumento da ventilação, haverá redução do CO2, consequentemente, redução, então, da produção de H+, parando esse estímulo sobre os quimiorreceptores centrais e a ventilação será reduzida. Então, um mecanismo aqui de feedback negativo. Então, os ciclos ventilatórios, eles podem ser alterados de acordo com a distensão do tecido pulmonar. Toda vez que o tecido pulmonar for distendido além de um limite, os mecanorreceptores que estão localizados no tecido pulmonar levam essa informação até a região do tronco, na região do bulbo, inibindo o processo de inspiração. Então, reduzindo a insuflação, evitando que tenha danos no tecido pulmonar. Além disso, nós vimos que os quimiorreceptores periféricos são sensíveis à variação de pH, de O2 e CO2, sendo mais sensíveis à variação de O2. Também temos os estímulos a partir dos quimiorreceptores centrais, que são sensíveis à variação do pH especialmente. Então, lembrem que, embora o pH seja o estímulo, nós precisamos, então, que o CO2 se difunda para o tecido nervoso, convertido, então, em H+, estimulando os quimiorreceptores centrais. Além disso, nós temos outros comandos, então, outras informações que são consideradas para o controle da ventilação, como a fonação, os estados emocionais, o processo de deglutição, também auxiliam na coordenação da ventilação. Nessa figura, nós conseguimos ver a integração, então, dessas informações. Percebam que nós temos os quimiorreceptores
periféricos, os quimiorreceptores centrais, além disso, outros centros superiores do sistema nervoso central, então encefálicos, como por exemplo o sistema límbico, né, e regiões do córtex, podem se projetar para a região do tronco encefálico, coordenando, também modulando esse processo de controle da ventilação. Então, todos esses fatores levam informação até a região do bulbo e da ponte, estimulando ou inibindo aqueles grupos respiratório dorsal, ventral, favorecendo, então, a manutenção da ventilação de acordo com a necessidade do nosso organismo. Esses grupos respiratórios, né, dorsal e ventral, então, emitem os seus tratos, controlando os motoneurônios. E assim nós temos o controle dos motoneurônios responsáveis pela inspiração, como os músculos escalenos, esternocleidomastoideo, intercostais externos, diafragma, responsáveis pelo aumento da caixa torácica. E além disso, nós temos os neurônios, né, os motoneurônios da expiração, como os internos, intercostais internos e o reto abdominal. Estes grupos, localizados na região do bulbo, grupo respiratório dorsal e grupo respiratório ventral, eles apresentam atividades diferenciadas. Vejam que o grupo respiratório dorsal, ele é especialmente importante para o processo de inspiração basal, né, estimulando então o diafragma, os intercostais. Quando há necessidade do aumento do ritmo inspiratório, há maior estímulo para esses músculos, então o diafragma e os intercostais, e o grupo respiratório ventral, ele é importante para manter a contração da laringe, da musculatura da laringe, da faringe, aumentando então as vias aéreas superiores, favorecendo o processo de inspiração e também de expiração. Além disso, está relacionado com a expiração forçada. Então, toda vez que nós precisamos aumentar a frequência ventilatória, expirando mais rapidamente o ar, nós temos o aumento da atividade desse grupo respiratório ventral. Então, durante a inspiração basal, nós temos aumento da atividade do grupo respiratório dorsal, aumento da atividade do grupo respiratório ventral. Porém, na expiração forçada, o grupo respiratório ventral é ainda mais estimulado, porque nós temos a necessidade do estímulo dessa musculatura que auxilia durante a expiração forçada. Lembrem, então, que o processo de ventilação é algo rítmico e involuntário. Então, significa que nós temos uma rede de neurônios, que são neurônios marca-passo, que estão distribuídos na região do bulbo, nessa região especificamente do bulbo, e que coordenam, então, geram esse ritmo, esse padrão rítmico de ventilação. Não se sabe ainda especificamente quais são esses neurônios que estão diretamente relacionados, mas sugere-se que seja uma rede de neurônios que se intercomunica, gerando, então, esse padrão de ventilação. E os núcleos que estão localizados na região da ponte, esses auxiliam, coordenam, então, estão mantendo sinapse com os grupos que nós temos da região do bulbo e auxiliam na manutenção da frequência e amplitude da ventilação. Então, vejam que nós temos tratos que descendem da região do hipotálamo ou regiões superiores aqui encefálicas, fazem sinapse, né, com esses núcleos pontinos, e então os núcleos pontinos fazem a sinapse com o grupo respiratório dorsal e ventral, auxiliando na manutenção da frequência e da amplitude de acordo com as necessidades do nosso organismo. E essa imagem, ela funciona bem como uma síntese integradora para que a gente consiga, então, relacionar tudo isso que foi abordado durante a aula. Percebam, então, que as aferências sensoriais, né, informam o sistema nervoso central sobre as variações de CO2, de O2 e do pH. A partir daí, nós temos a região do tronco encefálico coordenando a musculatura da caixa torácica. Então, durante o nosso momento síncrono, eu vou colocar algumas situações, né, para que a gente possa, então, pensar juntos e relacionar quais seriam as respostas desses centros integradores e esses centros, então, de coordenação da ventilação. Algumas situações como, por exemplo, o aumento da pressão de CO2 no sangue arterial, a redução da pressão de CO2 no sangue arterial, de que maneira que o sistema nervoso central iria responder modulando a ventilação, aumentando ou reduzindo a ventilação.
Então, eu peço que vocês entendam de modo geral, né, esse conteúdo, essas alças de retroalimentação, e no nosso momento síncrono, então, nós acabamos integrando todas essas informações e tirando algumas dúvidas.